Pare de culpar Deus. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu sou Mércia Camasso e te convido a meditar junto comigo mais uma vez na palavra do Senhor. Pare de culpar o Senhor. Talvez seja uma frase muito forte, né? E talvez você ainda não entenda o contexto. Mas quantas vezes você ouviu ou você disse alguém dizendo que Deus me esqueceu, as promessas de Deus não vão se cumprir, Deus está demorando muito a fazer, parece que Deus não vai fazer mais, parece que as coisas para mim nunca dão certo. E esses dias eu estava meditando sobre isso. Quantas vezes culpamos ao Senhor por algo que a responsabilidade é nossa? Na sua trajetória com Deus, quais que são as suas responsabilidades? Na sua trajetória com Deus, o que você precisa fazer para que as promessas de Deus elas sejam cumpridas? Qual que é o seu papel dentro do seu relacionamento com Deus? Porque é muito fácil eu jogar para Deus uma culpa que ela é minha. Eu jogar para Deus uma responsabilidade que ela é minha. Mas Deus me prometeu, Deus liberou uma palavra sobre a minha vida e não aconteceu, e Deus não fez, e Deus é um Deus... Para. Comece a refletir qual que é o seu papel. Qual que é o seu papel nesse relacionamento? Qual que é o seu papel dentro desse cenário que você está? Quais são os caminhos que você escolheu trilhar que não fazem parte dos planos de Deus? Qual que é a sua vontade que você insiste em querê-la? Qual que é a sua vontade em que você insiste que para você aquilo que você quer é o que Deus tem para a tua vida? Porque é muito fácil a gente jogar nas costas de Deus aquilo que é a nossa responsabilidade. E eu percebo que isso nos tempos atuais é muito grave. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje, elas estão como crianças mimadas quando Deus não faz o que elas querem. Aí elas fazem birra, elas largam o Senhor, elas dão as costas para Deus, elas lançam palavras sobre o Senhor que machucam, que entristecem ao Senhor. Mas hoje eu quero que você reflita dentro do seu cenário, dentro de uma promessa não cumprida, dentro de um milagre não estabelecido, qual que é a sua responsabilidade? Por quê? Porque Deus, ele continua sendo Deus. Aí você pode me dizer, mas parece que existem pessoas que são mais abençoadas, parece que Deus abençoa mais outras pessoas. Mas eu também te pergunto, qual que é o teu nível de obediência? O quanto você obedece? Eu tenho pensado nos últimos dias, o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração sobre existem coisas das quais nós lutamos tanto, sabe? Existem coisas que você luta tanto, você batalha tanto, você quer tanto, que passa um tempo, essas coisas elas perdem o valor. Ou você toma atitudes, você segue por caminhos que essas coisas elas perdem valor. Mas existem momentos da sua vida em que você quis muito isso. E hoje você nem pensa mais. Ou você quis muito para satisfazer a sua vontade e não fazia parte dos planos de Deus. E aí você sofreu muito, e aí você se entristeceu muito. E aí você se colocou no lugar de paralisação. Não querer fazer mais nada. E é muito fácil dizer, mas quando eu quis, Deus não fez. Eu lutei muito, eu batalhei muito, eu me empenhei muito, mas Deus não fez. Mas será que isso que você tanto quis lá atrás fazia parte dos planos de Deus para a tua vida? Porque é muito fácil falar, Deus não fez, Deus não me abençoou, Deus não abriu a porta. Tá, mas isso que você tanto quis, isso que você tanto batalhou, tanto se empenhou, que você é uma pessoa disciplinada naquilo, fazia parte dos planos de Deus para a tua vida. E aí você se frustra
E aí você paralisa por achar que Deus não te abençoou, por achar que Deus não olhou para você naquele tempo. Mas eu preciso te dizer, a palavra do Senhor diz que os caminhos do Senhor, eles são perfeitos. Os planos de Deus, eles não mudam. Pensa comigo. Quando você vive a vontade de Deus, quando você segue pelo caminho que Deus quer, o Senhor fez Sara engravidar na velhice. O Senhor tornou o ventre de Ana estéril. O Senhor tornou Davi rei sem ninguém acreditar em Davi. O Senhor tirou o reinado de Saul por desobediência. O Senhor tornou Paulo um seguidor de Cristo. Paulo, que era um perseguidor, tornou um seguidor de Cristo. Jesus escolheu 12 discípulos que não tinham nada a ver com a sua função. Viver, trilhar, obedecer a voz e os caminhos do Senhor. Se você não tem vivido dessa forma, você precisa parar de culpar Deus. Não é porque Deus ainda não fez, não é porque Deus tem te feito esperar tanto tempo, não é porque existem anos que você tem esperado que as promessas sejam cumpridas. Não, você precisa meditar no Senhor. O que você tem feito de errado, que não tem agradado a Deus? Qual que é o caminho que você tem criado que não tem agradado a Deus? Será que você tem feito a vontade do Senhor? Porque existem maldições que as pessoas elas vão carregando e achando que Deus está ausente. Não. Qual que é a sua responsabilidade nesse cenário? Qual que é a sua responsabilidade no seu relacionamento com o Senhor? Não é apenas dizer, eu creio em Deus e servir a Deus. É fazer a vontade de Deus na plenitude. Ana soube o que fazer. Ana fez um propósito. Sara e Abraão obedeciam ao Senhor. Davi tinha um coração temente a Deus. Davi foi um homem segundo o coração do Senhor. Paulo, o Senhor conhecia as habilidades que Paulo tinha. Por isso Deus escolhe Paulo e Paulo obedece a Deus e vai exercer. Quantas experiências você já teve com o Senhor e essas experiências não te impactaram a tal ponto de obedecer? Por que a sua promessa ainda não se cumpriu? Por que você tem esperado tanto tempo? O que você tem feito, talvez, que não tenha agradado ao Senhor? Nós precisamos meditar sobre isso. Qual que é a nossa responsabilidade? Ah, não, mas eu tenho feito tudo certo. Então, beleza. Continua esperando o tempo de Deus. Faz parte dos planos, dos propósitos do Senhor. Talvez porque Deus conhece o teu coração. Talvez porque se Ele te der nesse momento, você vai largar o Senhor. Tem os dois lados também. Talvez você não esteja pronto para receber. Ah, Deus, mas eu estou pronto. Talvez não. Deus conhece o teu coração. Mas pense, medite sobre isso. Qual que é a sua responsabilidade? Para de culpar ao Senhor. Para de jogar para Deus aquilo que talvez você precisa fazer hoje. O que talvez você precisa mudar hoje. O que talvez você precisa... O caminho que você precisa trilhar hoje. Tem coisas que Deus não vai fazer. Tem coisas que elas são responsabilidade sua. Salmo 33, no versículo 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Os planos de Deus, eles não mudam. Talvez você precise mudar. Talvez você precise mudar os caminhos. Talvez você precise mudar os pensamentos, os seus comportamentos, o modo de falar. Não é o que sai dos seus lábios, mas é como seu coração está. E como o seu coração está, só Deus sabe. Medite sobre isso. É tempo de parar de culpar o Senhor e ter responsabilidade daquilo que você precisa fazer.
Senhor Deus, eu oro por cura. Eu oro, Senhor, por corações que necessitam de uma intervenção do Senhor e que precisam ser mudados e transformados e lapidados. Senhor, que haja discernimento espiritual através desta palavra. Nos ajuda, Deus, a não te culpar, mas a tomar posse das nossas responsabilidades diante de Ti. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Que cada coração seja tocado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que você seja abençoado através dessa palavra. Em nome de Jesus, Deus é contigo. Amém?